Tô de volta com o nosso Vida Melhor. Hoje a gente começou o programa falando de intercâmbio. Ainda vai ter um artesanato muito lindo. Tem uma torta de avelã deliciosa. Eu sei que você vai gostar dessa receita, viu? Sabe aquela fofinha, o açúcar na medida, linda para você levar numa festa? Então, é a sobremesa, é aquele prato que você estava querendo aprender. Então não perca, porque realmente é uma oportunidade muito grande. E, falando de intercâmbio, a gente já pensa aí na estrutura da nossa família, que a gente quer o melhor para os nossos filhos, a gente sabe que eles vão voar, né? Eu quero que os meus voem alto, com sabedoria e em segurança. E acho intercâmbio, eu particularmente acho uma experiência muito boa, uma experiência muito rica, uma experiência que pode ser de fato transformadora para um monte de coisas boas, viu? Eu tive já 2 filhos que tiveram essa experiência. O Gabriel, que é o meu filho mais velho, que tem 22 anos, ele ficou 6 meses na Nova Zelândia. A Carol, com 14, fez um intercâmbio menor no Canadá. Inclusive, eu hoje estou conversando com a Clarice Esperoto, que foi bem meu anjo da guarda no intercâmbio da Carol no Canadá. E aí eu sei que ela vai querer fazer outros e assim a vida vai seguindo e a gente quer mesmo que eles tenham um currículo muito bom, um inglês bom e uma experiência de vida importante, né? Com certeza. Isso é legal. Agora, a gente deixou no bloco anterior para conversar um pouquinho sobre essa liberdade. Era uma coisa que eu ficava preocupada e a gente nunca sabe bem o que acontece lá. Quando a gente conversa com alguém que está aqui no Brasil, também são suposições. Mas você vê, né, com seus olhos, que você está lá em Vancouver, o que é que acontece com a meninada. E eu sei que, como você disse, tem uns que são certinhos, respeitam os limites, tem outros que gostam da bagunça, né? E aí, tem regras? Regras sem... Assim, tem as regras, né? Mas eu acho que com relação à questão, assim, de perigos ou coisas que eles possam enfrentar lá no Canadá, que é onde eu tô, né? Eu acho que é mais assim, porque quando a gente sai do Brasil, a gente pensa que que fora do Brasil as coisas são tudo tranquilas, não vai ter assalto, não vai ter nada disso. Mas, realmente, Canadá é um país que o índice de assalto, o índice, né, de violência é muito baixo. Mas, obviamente, não é o paraíso e é isso que eu falo para todos os meus clientes, né? Que tem que chegar lá, tem que cuidar. Então, assim, não chega tarde em casa. Não é que sejam regras, mas a gente tem que alertar isso. Não chega tarde em casa, não anda sozinho, assim, na rua, de noite, quando vai... tá sozinho, toma certos cuidados, né? Então, tudo isso, assim, são dicas que eu vou passando conforme o intercambista ou o aluno vai conversando comigo. Eu vou passando as dicas bem detalhadas de cada situação, né? Desculpa. Perfeito. Em relação ao curso em si, o que é que o aluno faz lá? Se ele vai fazer um intercâmbio de 1 mês, ele faz o quê? É um curso de inglês? Ou ele vai para uma escola? Como é que é? Tudo depende do programa, né? Porque existem vários tipos de programa de intercâmbio. Tem o programa que é só de inglês, então a pessoa vai lá, estuda inglês, passa, né? Pode estudar meio período ou pode estudar período integral, né? Então tudo vai depender do que ele vai querer. E tem também os programas onde tem o programa de inglês com atividades externas também, né? Eles vão sozinhos para o curso? Como é que eles saem da casa deles para chegar até o curso? Isso, eles vão sozinho, mas no primeiro dia, geralmente os alunos chegam sábado ou domingo. Então, quando eles chegam lá, a Homestay já organiza com eles que alguém vai levar na escola para mostrar o trajeto e vai depois trazer de volta para casa. E o transporte público é super fácil? Fácil acesso, é super tranquilo. Por exemplo, em Vancouver, que tem o Skytrain, que seria tipo um metrô daqui, o Skytrain passa de 3 em 3 minutos, né? Ou menos até, sabe? Então é muito rápido, passa praticamente por pontos bem definidos, assim, pontos importantes da cidade. Alguns pontos que não passa, tem ônibus, os ônibus são super bem também, tem um horário bem certinho para passar. É muito organizado, é muito tranquilo para o intercambista ir da casa para a escola. Agora, tem gente que vai para aprender inglês, mas que quer também passear. Existe programa que envolve tudo isso? Existe. No caso da Carol, né? A Carol fez um summer camp, né? Que daí nesse programa, então a gente fez um pacote com estudo e atividades externas, né? Com passeios, com turismo também, conhecer vários lugares.
né? Então existe vários... Que aí é uma experiência bem completa. Aliás, a gente tem um depoimento de, acho que 2 senhoras, se não me engano são 2, né? Que fizeram um intercâmbio assim, que é um intercâmbio cultural. Então elas foram aprender um pouco de inglês, fizeram novas amigas, mas conheceram um monte de lugares. Olha que interessante, depois a gente continua conversando. Pode rodar. Eu decidi fazer intercâmbio porque é uma maneira de eu conhecer outro país, né? E ainda fazer um treinamento melhor para o meu inglês. Eu sou orientadora, franqueada de uma rede de franquias de educação. Matemática, português e inglês são as nossas matérias. Mas eu aproveitei mais para turismo, conhecer novos lugares. Eu fui para Toronto, Canadá, e foi por 2 semanas apenas, foram minhas férias. Quando nós somos recebidos pelas famílias lá, essas famílias têm, assim, um bom trato conosco. Então, nos oferece a casa, nos oferece a comida, o lanche, nós levamos para a escola. E vários estudantes ficam nas casas de família, né? Um pouquinho em cada casa. No caso, eu fiquei com outra amiga, brasileira também, e nós curtimos a casa, curtimos a família, conversávamos com eles. Sabe uma coisa interessante? É você ver um outro país que não tem grades, não tem muro. Eu trabalho com serviço de buffet em domicílio, né? Trabalhando com festa. E eu quis fazer intercâmbio porque eu faço um curso de inglês já há uns 3 anos, 4 anos. Sempre fiz, né? Já na adolescência, quando era jovem, fiz, sempre gostei da língua. E em 2008, minha filha foi morar em Londres e eu fui buscá-la. Chegando lá, eu percebi que eu não tinha mais fluência, né? Porque eu não usava a língua e perdi a fluência. Quando eu retornei de Londres, eu falei, vou voltar, vou retomar os estudos. E voltei a estudar. E na escola, a própria escola me proporcionou essa oportunidade. Fui para o Canadá, para Toronto, né? Fiquei lá 3 semanas, estudei, fiz um curso, fiz um teste de nível quando eu cheguei, para saber em que nível que eu ia ficar, e estudei. Estudava na parte da manhã, até das 8h30 até 1h30 da tarde, mais ou menos, e depois a gente ia conhecer a cidade, passear. E aos finais de semana a escola mesmo proporcionava alguns pacotes para a gente conhecer a capital, né, do Canadá, para conhecer Montreal, Ottawa. Eu fui para Quebec também. Então deu para aproveitar bastante o passeio. Além de conhecer a cultura, eu ainda estudei. Não tem as mordomias de um hotel, mas tem a pessoa, é muito mais aconchegante, né? Porque tem a dona da casa que nos trata muito bem, fazia a comida que a gente gostava, nos deixava muito à vontade, né? Além do mais, você acompanhar a cultura, os costumes mesmo, né? Da casa, todo o andamento da casa. Eu indico, com certeza. É muito melhor do que você fazer turismo pelo turismo só. Para mim, valeu bastante por essa parte turística. Deu para estudar um pouquinho? Deu. Deu para conviver também com eles? Deu. Mas é mais interessante também por causa de ter uma oportunidade de fazer turismo. Então, e aí elas uniram tudo, né? Estudaram, aprenderam e conheceram, visitaram. Esse programa é possível. É mais barato do que fazer só o turismo? Muitas vezes é. Dependendo de onde se vai, né? O local que vai, acaba sendo mais barato, sim. Bom, para você que está aí, de repente, sozinha, né? Os filhos criados, em vez de ficar aí triste, vai estudar, vai aprender inglês, vai conhecer gente, vai conhecer mais coisas bonitas. O Canadá é lindo, né? Eu não conheço muito. Maravilhoso, eu conheço assim, um pouquinho de Toronto, mas com muita neve. Mas as fotos que a gente vê é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo Canadá. E eu digo, vão, né? E vão pro Canadá. Bom, né? Ele é muito frio no inverno, mas durante o verão é muito gostoso. Bom, muito bom. Agora, em relação a brasileiros, eu ouço muitas mães preocupadas com o destino Canadá, que falam assim, o Canadá tem muito brasileiro. Como é que é isso? Tem, né? Tudo vai depender também do local que a pessoa vai estudar, né? Por exemplo, em Vancouver. Vancouver tem bastante brasileiro, mas uma das coisas que eu converso com os estudantes é impossível eles não fazerem amizades com brasileiros. Mas quando for sair, então leva alguém de outra nacionalidade junto, porque isso vai fazer com que eles
falem em inglês o tempo todo. O tempo todo, né? porque você não vai ficar falando em português com um monte de gringo, de outras nacionalidades ali, né? Porque muitas vezes eu vejo o pessoal saindo só brasileiro, sem ter outra nacionalidade. Então fica falando em português. Pra que ir pra lá, né, se vai ficar falando em português? Então essa é a orientação que eu dou. Eu sei que é impossível não fazer amizade com brasileiros. Então façam também com outras nacionalidades e quando for sair, leva junto. Isso, assim, em qualquer lugar, né? A gente fala do Canadá, que a Clarissa tem uma experiência muito grande com o Canadá, mas o Gabriel, na Nova Zelândia, também conheceu vários brasileiros. A menina que é nossa amiga, que é a Nicole, ela também conheceu muitos brasileiros lá nos Estados Unidos. E é assim mesmo. Agora, isso é que é importante a gente também orientar os nossos filhos, né? Façam amizade também com os estrangeiros. E no final eles gostam, viu? A Carol fez amizade com um monte de russo, veio um russo, já ficou aqui em casa há um tempo. É muito gostoso. No próximo bloco, Clara, eu queria que a gente desse assim, um passo a passo para o nosso telespectador. Ficou com vontade? O que é que tem que fazer em relação a tudo? Como se preparar, a documentação, depois na chegada, se é alguma coisa que precisa fazer de high school, por exemplo. Então, para a gente explicar tudo isso para quem está em casa, tá bom? Segura aí, hein? A gente volta já já para falar mais sobre intercâmbio.